Eu sou psicóloga, me chamo Mônica Justino e trabalho com a psicogenealogia desde 2008. Né? Em 2008 eu trouxe a psicogenealogia para o Brasil, então já tem aí bastante tempo de caminhada nessa história. E fora isso, em 2017 foi lançado o primeiro livro de psicogenealogia aqui no Brasil que eu escrevi e que está na segunda edição. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito dessa síndrome de aniversário, desse assunto que é uma chave aí nas histórias da psicogenealogia, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a síndrome de aniversário é um conceito, né, que foi desenvolvido pela Anne Anselan Schutzenberg. Anne Anselan Schutzenberg foi quem desenvolveu a psicogenealogia, né? E como é que ela chega, né, nesse conceito de síndrome de aniversário? Né? Por que falar de síndrome de aniversário? O que isso tem, né, de interessante aí nessas histórias familiares, tá? Então, a síndrome de aniversário, ela vem justamente mostrar pra gente, né, as situações repetitivas na nossa história familiar. Então, vamos lá entender desde o início como é que ela chega nesse assunto. A síndrome de aniversário, ela já veio, com a Anne já começou a desenvolver esse trabalho a partir dos estudos de uma psicóloga, psiquiatra americana que já fazia um estudo semelhante nos anos 50. Então, essa psiquiatra, psicóloga, ela estudava por que os seus pacientes davam entrada no hospital na mesma data em que um outro familiar também tinha tido entrada num hospital, ou tinha tido uma crise, ou tinha falecido naquela idade específica. Então, essas situações de repetições de data e de idade chamaram a atenção da professora Josephine Hilgard, né, que é essa psiquiatra americana, e a partir dali ela começou a fazer pesquisas para ver o quanto que esses pacientes realmente repetiam essas informações, essas datas. Ela estudava especificamente situações de pacientes, né, com doenças mentais. Então, eram pessoas que davam entrada normalmente no hospital, às vezes em função de uma crise, e a partir dali ela começou a identificar que essas crises apareciam justamente na mesma idade ou na mesma data que a pessoa, que o pai ou a mãe tinha tido já a mesma situação. Então, é o tipo da situação que chamou a atenção e ela foi desenvolvendo esse estudo e colocou o nome dizendo que isso parecia um aniversário, porque relembrava essa data, né? A data que justamente essas pessoas tinham dado entrada nessa situação. E com conhecimento desse estudo, a Anne Anselan também começou a identificar esse mesmo tipo de situação com os seus pacientes, né, no hospital, na Universidade de Nice. Então, lá ela identificou que algumas pessoas, né, que davam entrada também no hospital, às vezes numa situação de câncer, foi o que ela mais trabalhou, foram com os pacientes oncológicos no hospital da universidade. Então, que essas pessoas, elas entravam no hospital na mesma data que um outro familiar também tinha dado entrada, às vezes faziam a cirurgia na mesma data de um outro familiar, e as situações de câncer eram repetitivas na mesma situação, ou seja, quem tinha às vezes um câncer no útero familiar, às vezes na mesma idade, a filha ou a neta dava entrada com a mesma situação e na mesma idade. Então, como se fosse uma forma de relembrar essa situação. E aí, claro, né, ela com base nos estudos já da professora Josephine, ela deu continuidade a esses estudos e foi buscar se existiam outros tipos de repetições que poderiam ser marcantes aí na história familiar, não só situação de doença, né, de entrada em hospital, mas se existiriam ainda outros eventos que poderiam ser repetitivos. E foi a partir daí que ela começou a estudar a árvore genealógica, né, que depois ela trabalha com o nome de genossociograma. Então, a partir desse movimento aí de repetições de entrada, de data ou de idade no hospital, é que ela vai começar a investigar esses outros eventos, né? Então, ela identificou que não eram só essas situações
repetitivas de data, de idade, mas isso acontecia com várias outras situações familiares. Por exemplo, pessoas que casavam às vezes na mesma data de um familiar, pessoas que tinham um acidente na mesma idade do avô ou de um tio, né, que estavam ligados aí na árvore genealógica. Então ela começou a identificar esse tipo de repetição, né, situações que aconteciam não só em função de uma doença, mas que se repetiam em vários outros eventos que seriam significativos e importantes aí da história familiar, como uma forma de relembrar esses antepassados, né? Então, esse estudo dela, ela ampliou e a partir daí ela coloca o nome de síndrome de aniversário. Então, essa síndrome de aniversário, ela vem marcar as situações repetitivas da nossa história familiar, né? Situações que são significativas, importantes, que existe uma presença num determinado momento da história da família e que vai ser relembrada nas gerações seguintes. Então, essa é a ideia da síndrome de aniversário. E como ela mesmo traz, né, que o nosso inconsciente tem boa memória, ama os laços familiares e repete situações de eventos significativos na família por datas ou idade, né? Então, a gente vai relembrar a partir da data ou idade. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para ver como é que isso pode ficar mais prático de se entender, né? E aí depois eu gostaria até que vocês colocassem aqui para ver se vocês identificam na história da árvore de vocês, na história da família, se existe alguma repetição, o que vocês já observaram, tá? Vou trazer um caso que eu já coloquei no livro, né? E que é um caso que aconteceu na mídia aqui, que foi muito comentado, que foi o acidente do Eduardo Campos, né? Que era um político que estava rumo aí à presidência, a ser candidato aí à presidência, e ele segue a trajetória política do avô dele, né? Então, quando ele falece, a mídia marcou muito. Ele faleceu na mesma data do seu avô. No dia 13 de agosto, ele falece na mesma data do seu avô. O Eduardo Campos, né, ele completou 3 dias antes 49 anos, né? E nessa idade de 49 anos, o avô dele tinha exatamente 49 anos quando o Eduardo Campos nasceu. Então, o inconsciente familiar relembra a idade, que era de alguém importante e significativo para ele, que era a idade de 49 anos, e relembra a data de falecimento do avô com a situação do falecimento dele. Repete essa mesma data, né? E aí a gente vai falar de duplo aniversário, né? E a gente tá falando dessa síndrome de aniversário. Não só acontece na mesma data, mas acontece na mesma idade, que era importante para esse avô, né? E aí a gente pode se perguntar, por que então que isso acontece, né? Aí a gente vai ligar aí com as questões, até que eu falei na semana passada, da lealdade familiar, né? Essa lealdade dele em relação ao avô seria quase como uma forma de dizer, eu não vou ultrapassar o seu caminho. Foi uma forma de respeito, de forma inconsciente, a esse legado desse avô. Então, a gente pode entender dessa forma. É claro que a gente precisaria fazer uma investigação um pouco maior na história familiar, mas para os estudos da psicogenealogia, a gente poderia interpretar dessa forma, né? Um outro exemplo que também demarca aí a questão da síndrome de aniversário, na verdade, a gente vai ter aqui vários exemplos que vão trazer exatamente essas situações repetitivas na história familiar, tá? Um outro exemplo mais recente foi a morte do Paulo Gustavo, que foi no dia 4 de maio, né, às 21h20 ou 21h12, alguma coisa nesse sentido. E a mãe dele mesmo menciona, ele saiu de cena na hora que ele entrou em cena, porque foi no mesmo dia, no mesmo horário. E isso, de novo, a gente está falando de síndrome de aniversário. Então, são situações que se repetem em datas, em horários e em idades que são significativos da história familiar, da história da pessoa. Aí a gente pode perguntar assim, tá, e aí, o que a gente faz, né? Isso vai continuar acontecendo? Isso vai ser repetitivo? Como é que é, né? Porque quando são situações positivas, a gente até acha maravilhoso, como eu mencionei há pouco.
o casamento, né? Então, várias pessoas até programam o casamento porque sabe a data e tal. Muitas vezes a gente não sabe a data e a gente acaba marcando um evento, um casamento, na mesma data. E aí, quando a gente vai buscar, por que a gente repetiu? Né? Por que a gente tem, de repente, a mesma data de casamento de uma bisavó que a gente nem sabia, que a gente não conhecia? É uma forma do inconsciente mostrar pra gente o que a gente precisa olhar nessa história familiar. Será que eu estou seguindo a trajetória dessa pessoa? O que tem na história dela que eu devo olhar que eu ainda não vi nessa minha história familiar? O que eu posso aprender com isso? O que isso pode modificar na minha trajetória? Tá? Então, são formas da gente observar aí na nossa história familiar. E aí, como eu mencionei antes, né? Será que a gente vai sempre repetir? A ideia é que a partir do momento que a gente identifica que essas situações são repetitivas, a gente pode sim olhar para evitar essas repetições. Não significa que repetir é ruim, mas a gente tem que avaliar o que está sendo positivo ou não para a gente, tá? Então, a síndrome de aniversário, ela vem justamente mostrar o vínculo que a gente tem com essa pessoa e o que a gente precisa olhar nessa história familiar, tá? Então, são algumas situações que a gente pode dar um pouquinho mais de atenção aí nessa história familiar, tá? Então, outras situações de síndrome de aniversário, situações repetitivas, muitas vezes vamos supor que lá na geração dos nossos bisavós aconteceu uma morte que as pessoas tiveram muita dificuldade para olhar para isso, foi uma data que ficou muito difícil, não conseguiram fazer o luto. Essa data, esse período, ele pode ser relembrado nas gerações seguintes e não necessariamente com uma situação de morte. Pode ser relembrado por uma situação de um nascimento, ele pode ser relembrado por uma situação de um evento importante para a família, que pode ser a mudança de um lugar para outro, pode ser a constituição de uma empresa. Então, a gente precisa olhar essas datas para identificar quais os links que elas estão fazendo na nossa história, o que isso pode representar. Aí, para que a gente precisa saber isso, né? Então, vamos supor, hoje, eu aqui, né, posso dizer, olha, sempre que chega num determinado período do ano, eu não me sinto bem. Vamos supor que, lá no início do mês de julho, eu não me sinto bem à vontade, parece que as coisas não caminham na minha vida, tem alguma coisa que não funciona, eu me sinto mal, me sinto mais depressiva. O que esse início de julho tem na história da minha árvore? Tem alguma coisa, algum evento significativo, marcante na história da árvore, nessa data? O que aconteceu nesse período? E aí eu vou olhar quem são as pessoas que nasceram, que faleceram, que casaram, quais foram as datas significativas desse início do mês de julho. E o que isso corresponde com a minha trajetória? Será que eu estou vinculada a essa pessoa? Vamos supor que ali tenha acontecido a vinda de um antepassado, né, que saiu de uma região para outra, mudou, né, totalmente a sua trajetória de vida, e aí naquele momento específico é um momento onde eu passo às vezes uma situação de desconforto, eu tenho mais uma insegurança. Como foi, né, essa mudança desse antepassado? Ela foi de uma forma tranquila ou ela trouxe dificuldades? Né? Então, que tipo de vivência teve essa transição? Então, essas situações, elas podem deixar marcas na história familiar e, de alguma maneira, os descendentes se encarregam de relembrar isso. Outra situação que a gente observa aí com relação a essa síndrome de aniversário, né? Por que a gente diz assim, sempre na data tal acontece algum evento, acontece alguma coisa? Ou na minha família tem muita gente que nasce numa data específica. O que essa data está trazendo para vocês de informação? Por que se repete tanto na história familiar de vocês? Alguém já identificou datas repetitivas na família? Alguém já identificou uma data ou um período específico que acontece alguma coisa na vida de vocês? Já conseguiram relacionar com alguma situação dos antepassados, né, dos familiares? Quem aqui já observou alguma coisa nesse sentido? Coloca aqui para a gente saber nos comentários, faz a sua pergunta, né, para eu saber um pouquinho mais o que vocês estão trazendo, quais são as dúvidas que vocês têm, né, a respeito dessa síndrome de aniversário. Porque quando eu falo, né, dessas situações repetitivas, as pessoas ficam muito antenadas, mas por que isso acontece? É uma coincidência?
quando a gente fala, né, aqui na psicologia, na psicogenealogia, que as coisas não acontecem ao acaso, elas estão trazendo uma informação para a gente. E se elas se repetem muito, é porque a gente precisa olhar aquilo que a gente ainda não olhou, né? Só relembrando, né, que a síndrome de aniversário foi um conceito que foi desenvolvido pela Anne Anselan Schutzenberg, que foi quem desenvolveu a psicogenealogia, e o conceito de síndrome de aniversário e genossociograma são os dois conceitos que marcam a psicogenealogia, né? E a síndrome de aniversário já vem com base no estudo da psicóloga, psiquiatra e professora Josephine Hilgard, né, que era quem fazia pesquisa com pacientes que davam entrada em hospital psiquiátrico lá nos anos 50 e que repetiam exatamente a mesma data de entrada ou a mesma idade, né? Então, quando um familiar teve a crise e entrou no hospital, deu entrada no hospital, o filho, o neto, na mesma idade desenvolvia a crise, né? Ou quando chegava naquela data em que ele tinha, quando o pai tinha dado entrada no hospital, o filho dele, quando chega na idade que ele tinha, ele dá a entrada no hospital também. Então, são formas de repetir a mesma situação. De novo, relembrando que isso é uma forma de lealdade às histórias da família. É o que vincula a gente nesse passado, nessa história familiar. Então, por isso, a necessidade da gente investigar a nossa árvore, da gente saber um pouquinho mais a respeito dessas histórias.